Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Franciele, sou professora de língua portuguesa do Colégio Original Palmas. Hoje nós viemos aqui só para falar uma coisa muito simplesinha. É onde tudo começa. Na nossa língua, nós falamos constantemente, não é mesmo? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de letras e fonemas. É uma coisa muito simples, mas alguns detalhes na língua precisamos prestar atenção. Por que fazer isso? Porque a nossa boca, ela tem sons quando falamos e nos comunicamos. E os movimentos representam através de letras e fonemas. As letras é a menor unidade que nós temos na língua. Ela é o sinal gráfico. Então, os sinais gráficos que nós temos nas representações das palavras é por essa unidade simples de letras. O problema tá quando falamos, porque nem toda letra tem som. E algumas letras têm sons dobrados. É só esse detalhe que precisamos prestar atenção. Então, não é propriamente um problema, é, na verdade, a nossa solução. O que precisamos saber aqui? Precisamos ter a consciência de que temos as vogais, as semivogais e as consoantes. E como isso funciona? Funciona com obstáculos da fala. As vogais e as semivogais, elas são sons que saem sem obstáculos. Então não vale rir agora, porque eu vou fazer umas boquinhas aqui meio estranhas para vocês observarem, ó. A, E, I, O e U. Então ela não sai com obstáculo nem do dente, nem da língua, nem encostando a língua no céu da boca, não é mesmo? Ela sai livremente. Então esse som, ele é livre. Quando nós temos a consoante, nós já temos alguns obstáculos. Então se eu falo B, R, T, M, N, então os obstáculos acontecem no nosso próprio linguajar, o movimento da língua, dos dentes, do próprio abrir e fechar bucal, então é só prestar atenção nisso. É claro que tem algumas dicasinhas que vão nos ajudar a contar essas letras e fonemas. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é do H. O que o H tem? Nossa, na nossa língua, muita coisa a gente não fala com o H. Na verdade, quase todas. O H, ele no alfabeto do som, ele não tem pronunciamento na nossa língua. Em outras línguas ele vai aparecer. Em nomes próprios também ele pode aparecer com som de outras coisas que vêm de uma linguagem mais arcaica. Mas hoje nós vamos ver quando ele não tem esse som. Quando a gente observa então as vogais e as semivogais, nós sabemos que tem encontros vocálicos quando nós falamos, não é mesmo? É porque quando a gente trata de vogal e semivogal, a gente está falando de som. Então quando eu tenho a união dessas vogais, esses encontros vocálicos, algumas letras, como o I e o U, e o E e o O, eles vão sair com sons parecidos. Então é isso que é uma semivogal e uma vogal. Mas uma aula mais adiante a gente coloca e explica direitinho como é. Hoje nós estamos aqui para ver o som, se ele abre, se ele fecha, se eu pronuncio ou se ele não pronuncia, certo? Então depois disso, quando eu observei as vogais e as semivogais, todo mundo sabe, porque desde pequenino que a gente aprende o A, E, I, O, U. E as consoantes, seja no inglês, seja na língua portuguesa, a gente aprende logo as pronúncias. Quando a gente chega nas consoantes, nós temos duas coisas para aprender o som das palavras. Nós temos o encontro consonantal e o dígrafo. Professora, o que é esse dígrafo? O dígrafo, eu tenho dois tipos. Os consonantais e os vocálicos. É quando eu tenho duas letras, mas eu pronuncio apenas uma. Então, nos dígrafos consonantais, eu tenho aquele H que eu falei agora há pouco. O H é quando ele não sai. Então, eu bati o olho, eu dei uma olhadela naquele encontro de duas consoantes, eu vou observar que quando eu falo a palavra chave, por exemplo, ela é com CH, certo? Só que eu não pronuncio o H, ele fica com o sonzinho de X. Então, na contagem, eu tenho mais letras do que som.
A mesma coisa vai acontecer com o LH e o NH. Então o segredo hoje é saber o quê? É saber literalmente que quando o H tiver com essas consoantes, ele não terá som. Terá apenas a substituição, que pode ser o X, no caso do CH, e aqui o nasalizado, né? Quando a gente vai falar pelo nariz. Logo, logo, como galinha, por exemplo. E depois a gente tem aquelas consoantes que se repetem. É o caso do RR, do SS e algumas outras como o SC, o S cedilha e assim sucessivamente. Então, o que vale aqui? Aqui vale o som que eu pronuncio. Então, eu posso escrever de uma maneira e posso escrever, ou melhor, falar de outra, certinho? Então, o que nós temos aqui depois? Os dígrafos vocálicos. Esses são bem interessantes, porque ele vai sair o som nasalizado. É como se eu falasse assim, né? Então, se eu falo fundo, por exemplo, é claro que isso aqui eu vou colocar entre aspas, porque na língua, previamente, não vai ter isso na palavra fundo. É a pronúncia, é o fonema, é o som que nós temos. Então, quando eu falo fundo, por exemplo, eu estou nasalizando esse U. Então, como é que vai ficar essa contagem aqui, se eu precisar? Para saber, eu conto a letra normalmente, 1, 2, 3, 4, 5, mas na hora de fazer o som e contar, eu vou observar que eu tenho 2 letras, mas eu conto apenas uma letra. Então, eu terei mais letras do que som. Se eu tenho, nesse caso, 5 letras, eu terei apenas 4 fonemas. Mas isso não funciona só para tirar e contar menos fonema. Como é o caso da hora, por exemplo, eu tenho 4 letras, mas eu tenho apenas 3 fonemas, porque o H, como nós já comentamos anteriormente, ele não possui esse som, mesmo que ele esteja sozinho. Aqui eu mostrei o exemplo para vocês da palavra-chave como a contagem menor, porque ele tinha o som de X. Agora, observem na palavra táxi. Eu tenho 4 letras, mas eu não pronuncio o X. Seria muito engraçado se a gente falasse taxi, né? Não seria, mas tudo bem. O táxi aqui, ele vai ter um som a mais, porque o X vai ter som de KS. Mas nesse caso, não é um dígrafo, é apenas a sonoridade da palavra. Então, eu tenho 4 letras e 5 fonemas. Então, o que é que vale aqui tudo? Aqui, o X da questão é observar. Eu escrevo, mas o meu som sai da mesma maneira? Se eu escrever e ele sair da mesma maneira, tá tudo valendo. Eu tenho a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonemas. Mas se eu falar de maneira diferente, eu vou ter que dar uma observadinha. Mas qual que é o segredo aqui para não errar? Bom, como ele tem isso exatamente assim, o dígrafo consonantal, o dígrafo vocálico, eu já sei que se a palavra tiver an, em, in, on, com M ou com N, eu sei que ele é um dígrafo vocálico. Então, na hora de contar, fica muito simples. Olha só, eu tenho an aqui, então já observo que quando eu falo a palavra, eu tenho an, eu falo pelo nariz, né? Então a gente brinca até na pronúncia e não riam de mim, porque é assim que a gente tem que fazer. Então, quando a gente vai fazer letras e fonemas, a gente pode brincar um pouquinho com o som, literalmente para falar an, en, in, on, é pelo nariz. Por isso a gente fala que é nasalizado. O dígrafo vocálico, ele é nasalizado. E tomar cuidado com o dígrafo consonantal, mas é muito simples. Quando eu falo bater o olho e já redescobrir a resposta, é porque se eu souber o dígrafo consonantal e o dígrafo vocálico, e eu saber que alguns segredinhos, como a palavra táxi, aumenta o som, é uma matéria que está resolvida. Letras é a menor unidade que nós temos de sinal gráfico. E o fonema é o som que esse sinal gráfico tem. Algumas letras
podem aumentar o som. Outras, nós precisamos atender, ficar bem atentos para o campo. Então, letras e fonemas ficou bem certinho, é só observar os dígrafos, os encontros, as consoantes e observar se falamos ou não. Porque eu tenho encontro consonantal também, e quando eu tenho encontro consonantal, quando eu tenho duas consoantes, é só tomar cuidado, por quê? Vou dar um exemplo muito simples. Se a palavra é travo, eu pronuncio, eu tenho duas consoantes, mas eu pronuncio, então eu conto a pronúncia. Se for o dígrafo, ela não vai aparecer. Tudo bem? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.